Fala galera, beleza? Como é que estamos? Hoje mais um episódio então do podcast aqui da Via NFT. Estamos com um convidado lá do sul também, de Chapecó, o seu Joel. Joel, eu conheci há pouco tempo e por coincidência também faz parte da mesma escola, né? Escola Cripto, que a gente faz parte para se aprofundar nos conhecimentos de cripto em geral. E agora, com esse intuito aí de trazer mais conhecimento em NFTs. Então, Joel, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho da tua história em NFTs, cripto, como é que tá tudo. Valeu. Primeiro eu queria agradecer, então, o Jean pelo convite, né, para estar aí trocando uma ideia sobre um assunto que eu tenho me debruçado bastante, principalmente esse ano, que é um assunto que é novo para todo mundo, mas eu acredito que é um assunto que já tem bastante conteúdo e iniciativas que nem essa do Jean, que acho que é fundamental para a gente poder tá se especializando e tá levando esses conhecimentos, né, para um público em geral, assim. Tá, falando um pouquinho de mim, assim, meu nome é Joelmir, né? Me chamam de Joel Zanetti. Eu sou natural aqui de Chapecó. Minha família é de uma cidade aqui perto, de Coronel Freitas, e eu morei lá também até minha adolescência, né? Depois eu mudei para cá. Eu trabalho na área do audiovisual, então eu sou diretor, montador, principalmente, né? Meu ofício é na montagem audiovisual. Participei de alguns projetos para outros diretores, montei alguns documentários, é um dos meus know-hows, assim, essa área de documentário, então eu trabalho bastante nessa área de documentário, também faço trabalho na área da publicidade, né, audiovisual para publicidade, e também tenho uma outra atividade que é voltada para a área da fotografia, né? Que é a Grimpa Galeria, que eu acho que é o que nos aproximou, né, Jean? Já vamos falar dela. É isso aí. E aí, eu moro atualmente aqui em Chapecó e iniciei no mundo das criptos, assim, mais ou menos ali no final do ano passado. Eu sou um cara que eu sou cria, na verdade, assim, a minha história com a internet, né, vem lá do Mirk, então eu tinha lá em 2003, 2004 já frequentava esses ambientes virtuais, né? O que começou com o Mirk, depois Orkut, Facebook, MSN da vida. Instagram, MSN, tudo isso. Então eu sempre tive uma ligação muito próxima assim com esse universo online, né? É uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E de uns anos para cá, a gente começou a ouvir muito falar, então, em Bitcoin, principalmente, né? No começo, aí depois criptomoedas, e aí vem essa coisa dos NFTs, e num primeiro momento, te confesso, Jean, que eu não me senti tão atraído. Eu acho que pelo fato de ser um mercado que muda tanto e que a gente viu tanta coisa acontecendo, no começo, assim, me parecia mais uma onda, sabe? Me parecia mais um MySpace que começou e desapareceu, como é que aquele, que era de áudio também, que tinha antes do Spotify, é o Snapper? Não, Sei, mas não lembro. Napster, né? O Napster. Napster. Isso, Napster, que também deu tempo de conhecer e ele sumiu, desapareceu. Ele tá voltando, E hein? tá voltando, eu ouvi falar, inclusive, que tá voltando justamente angariado dentro desse mundo da Web3, né? Exatamente. E aí, como eu sempre tive esse interesse e tal, eu olhei para aquilo quando começaram a falar de Bitcoin e tal, as primeiras coisas parecia uma coisa assim, meio que inalcançável, sabe, para uma pessoa comum, normal, assim, eu via muito como se fosse uma atividade das big techs e dessas grandes empresas, mas aí chegou um momento que eu tive que consumir. Fui estudar no final do ano passado, né, em 2000 aí teve também toda aquela questão da pandemia, que eu acho que todo mundo pirou um pouco, sabe? Então, eu estava tentando manter mais a sanidade mental do que propriamente buscando coisa nova, mas eu acredito que se tivesse começado nas criptos e nos NFTs do começo da pandemia, eu estaria em outro patamar hoje, assim, né? Acho que todo mundo que Uhum. começou conseguiu tirar bons frutos ali desse começo, né? Uhum. Mas aí foi isso. Quando eu comecei
no final do ano passado, quando eu comecei a entender do que se tratava e tal, e por já estar vindo trabalhando com esse projeto da Grimpa Galeria, que é um marketplace de obras de arte, né? E entendendo também a tecnologia do NFT e entendendo como isso auxilia nas autenticações, isso me chamou muita atenção, e aí eu comecei a me debruçar mais sobre esse assunto. E aí eu fui estudando primeiro de forma autodidata, com algumas coisas. A gente sabe que, assim como tem muita produção de conteúdo para essa área, tem muita produção de conteúdo bom, tanto bom quanto ruim Quanto também. ruim, para auxiliar na hype, né? Tem os que querem vender. Exatamente. Então, das pessoas que eu comecei acompanhando há 6 meses atrás, hoje as que se mantêm são poucas, assim. Boa parte delas sumiram do mercado, boa parte delas o bear market é também para os criadores de conteúdo. Isso aí, E mantém quem é sério, né? Isso em qualquer negócio. Então foi isso, assim, a partir daí, desde o começo do ano para cá, eu comecei a estudar, entrei na escola cripto também, acho que assim, abriu bastante minha cabeça, sabe? Abriu bastante minha cabeça, as discussões ali são de alto nível e tal. E é isso. Tô aí e tô cada vez, assim, mais apaixonado pela Web3, né? Hoje eu já não diria que é só sobre as criptos, não é só sobre NFTs, mas entendendo todas as funcionalidades, entendendo toda a autonomia que a Web3 ela devolve ao usuário, né? Então, como eu te falei lá atrás, quando eu comecei na internet com o Mirk, que era uma coisa, eu lembro que os softwares que se usava, Avalanche e outros softwares que se usava para acessar o Mirk, assim, eles tinham essa coisa de gratuidade, né, e não tinha muita propaganda. Depois acabou daí com a criação e com a expansão do Facebook, principalmente, a gente começou a virar... eu fui sentindo ao longo do tempo essa coisa que de usuário a gente passou a virar produto, né? E eu acho que isso é o que mais me incomodava, e eu acho que essa é a maior saída que eu vejo dentro da Web3 em relação ao que a gente está vivendo hoje. Esse é um dos objetivos. Também conheci uma pessoa que estava nos eventos, que eles estão, talvez seja a próxima onda aí, no mercado Web3 em geral, que seria as redes sociais descentralizadas, né? Então, você está em qualquer lugar com o seu avatar e com os seus dados, e não as plataformas têm os seus dados e vendem como elas queiram. Então, essa tende a ser pelo menos é o que a gente deseja, né? Se vai vingar ou não, tem muita coisa para rolar, porque normalmente, pelo que a gente viu até o momento, o dinheiro manda. Se o dinheiro vai ser investido e aplicado em empresas que não sejam tão descentralizadas, mas de certa forma um pouquinho, talvez as pessoas vão querer estar lá e não totalmente descentralizadas como é o desejo. Mas é um bom desafio aí que teremos à frente. Espero que seja mais descentralizado possível, mas... Pois eu também, assim, eu tenho visto, cara, tem coisas que hoje está se falando muito sobre a descentralização, mas tem coisas que não funcionam dentro da descentralização, né? Que justamente, tipo, quando tu tem um modelo de negócio onde ele tem essa necessidade de uma... por exemplo, assim, hoje se fala muito, então, dessas coisas de DeFi, né? E até mesmo tem... essa questão dos grupos, de você criar grupos para poder fazer gerir os negócios, as pessoas que fazem parte daquele grupo também têm voz ativa, né? Então, tem a história dos tokens de gestão, né? Que fazem... as DAOs, né? As DAOs, exatamente. Então, nessa ideia das DAOs, assim, é muito interessante, mas poder trazer negócios tradicionais que surgiram no mercado tradicional para dentro desse novo mercado, ele ainda, eu acho que ainda assim é difícil dizer, né? É difícil dizer. O que eu tenho visto assim é que tem muito espaço para novas iniciativas, né? Mas eu acredito que esse mercado tradicional que a gente conhece, talvez ele não vai, ele vai encontrar resistência para poder se transformar em DAOs, porque realmente eu vou usar um exemplo assim bem simples para todo mundo entender, que eu acho que, por exemplo, eu comecei nas criptos na Binance
Acho que é um lugar onde muita gente começa. Eu sei que dentro do próprio mercado, quem estuda organizações descentralizadas não é muito fã da Binance, né? E tem várias críticas, e eu também já percebi coisas que não são tão legais assim, mas eu vejo que para poder ter esse caráter educativo, de eu me sentir seguro dentro de um lugar onde eu estou investindo meu dinheiro, porque propriamente é isso, a gente está trocando dinheiro físico, de moeda fiduciária, por cripto, que ainda existe, assim, quem está vivendo mais tempo entende os fundamentos, entende, não de todas, né? Porque aí também, vou falar de cripto, tem já um monte de criptos, né? Tem Uhum, algumas que têm fundamentos mais sólidos e tem algumas que funcionam muito mais como especulação, muitas vezes. Então, uhum, é, e diferentes projetos, assim. Então, o que eu tenho percebido bastante é que essas empresas centralizadas, elas têm um papel fundamental para poder fazer, principalmente, trazer novos usuários, que esses usuários se sintam à vontade para poder estar lidando com esse mercado e, ao mesmo tempo, possam ir se especializando para depois, sim, enviar as suas criptos para uma hard wallet, para uma carteira fria, né? uhum, Não deixando dentro da corretora. O que eu tenho achado engraçado é que agora o Nubank entrou forte, né, uhum, nas criptos e me parece que tu não consegue sacar, né? As criptos elas uhum. ficam Só esse detalhe. só esse detalhe, e tem vários defensores de DeFi, DeFi não, de Downs, que estavam super empolgados com as Downs, que agora estão sendo patrocinados pelo Nubank e estão fazendo vídeo para as pessoas comprarem criptos dentro do Nubank. Aí eu acho assim, porra, né, cara? É foda. Será que tudo vale pelo dinheiro? Pô, tu tá tentando desenvolver um mercado novo, tá tentando, né? Tu é o guru, digamos, tá se colocando como guru e tal, de referência nesse mercado, e aí na primeira oportunidade que tu tem de pular fora da ideia que você tem principal para poder tirar o teu lucro, e eu não tô achando, não acho isso de maneira nenhuma errado. Eu acho que todo mundo tem que ganhar por trabalhar, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente trabalha para ter um lucro, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que Uhum. as coisas elas estão se construindo, e daí entre você perceber pessoas que amaldiçoavam a Binance, agora fazendo propaganda para Nubank. Sim, sim, sim. Entendi, entendi. É, eu acredito que aí que está um problema. Isso é um influenciador, alguns que estão precisam do dinheiro para vender o seu peixe, enfim. Porém, Uhum. o mais complicado eu acho que vai sobre pessoas e pessoas. É difícil você ver, imaginar que em 5 anos, 50% da população, mesmo que sejam jovens, queiram deixar o dinheiro delas numa hard wallet, ao invés de uma Binance, que ela pode processar em que momento ela quiser, ou é questão de responsabilidade. Eu acho que ninguém quer deixar o seu na reta, mas isso é questão humana, é assim que Sim. funciona. Então, se vai mudar ou não, não sabemos, mas é o que a gente está trabalhando para que vá para o Mas o descentralizado. que eu vejo assim, essa coisa do aprendizado, né? Por exemplo, na Binance, a possibilidade de comprar e vender cripto, trocar uma pela outra, acompanhar como que está a evolução, né? Como é que está a questão do mercado. Então, o crash da Terra Luna, sabe? Foi uma coisa Uhum, que deu para acompanhar em tempo real, claramente. uhum, Quem estava ali dentro, quem estava, né? A gente acompanhou em tempo real. Ela subindo, ela tendo aquele rebote e ela caindo lá embaixo e zerando praticamente. Então, tudo isso, assim, é, veja bem, se as Terra-Lunas tivessem uma carteira fria, para mandar de volta para a Binance, para vender, para tudo isso, tipo, eu acho que, entende? Eu acho que essa coisa de comprar e vender, testar, acompanhar, essa coisa educativa mesmo, porque eu desconheço alguém que pegue e coloque 100 mil reais dentro de uma cripto e é isso, entendeu? A uhum, pessoa, pelo que eu entendi até agora, o principal ponto é o DCA, né, esses aportes fracionados para poder tu ter um controle, tu conseguir um preço médio melhor, mas também para você
ter uma segurança de entender e ir apostando e colocando as suas fichas em projetos que você acredita, de fato. Então, o que eu percebo é que é, é isso, sabe? São situações e situações. Eu acho que tem coisas muito legais, tipo as pools da Course lá, que eu acho que é bem interessante quando você vai estudar, você vê que ali dentro, né, tem possibilidade, mas que também tem as contrapartidas, que foi o que aconteceu com a Terra Luna ali, que desestabilizou o SDC, o SDC, né? Foi O uma ST. das. O ST foi uma dessas pools ali que acabou fazendo ele perder a PEG lá e tal. Então, acho que tem bastante coisas interessantes, mas também tem bastante coisas que ainda é muito Muito início. incerto, é muito início, né? É muito beta, é muito fase de teste. Então, Exato. com certeza, uma empresa do tamanho da Binance, com toda a estrutura que tem, acho que dá uma segurança, entre outras, né? Entre outras. E o que eu tenho percebido, assim, tem bastante empresas abrindo né, nesse segmento, sabe? Bastante dessas exchanges. Então, no Brasil mesmo, assim, hoje a gente tá muita coisa acontecendo. Assim, a semana passada o grupo Primo Rico comprou a Bybit, acho que é, o mercado Bitcoin, sei lá quem que é, mas ainda existe muita movimentação. Eu recebi um convite para um convite, né? Se inscreve ali e tal, naquela Lemon, acho que é Lemon alguma coisa também, que é uma exchange, que é para ser uma DAO, lançaram NFTs e tudo. Então, só que entre você apostar numa empresa, num projeto desses, você está dentro de um projeto mais consolidado, maior, então acho que essa é a grande dificuldade, né? Você ir pegando confiança e entender o suficiente para poder transitar esse teu dinheiro dentro, porque pelo menos comigo sempre foi assim, eu sempre trabalhei com banco, né, com quem eu confio, com quem eu conheço o meu gerente da minha conta, que eu posso ir lá e posso trocar É ideia, exatamente isso. é uma coisa bem tradicional. Então, Exato. claro, depois do Nubank, que foi que começou essa coisa totalmente online, não ter agência nem nada disso, e mesmo assim passa uma segurança, mesmo assim você consegue. Então, é uma questão de educação de mercado mesmo, né? Tempo e mercado. Vamos Tempo e chegar lá. mercado. É isso aí. Vamos falar um pouquinho então do seu projeto do Grimpa, Galeria Grimpa. Projeto bem legal, voltado aí a artes e fotografia, né? Arquitetura, se não me engano, também. A arquitetura é o nosso mercado, assim, é o nosso público consumidor, né? A gente trabalha diretamente com os arquitetos, mas para fazer uma apresentação breve assim do que é a Grimpa, né? No começo da pandemia, ali há uns 2 anos atrás, final de 2020, o Douglas, que foi a nossa ponte, né? O Douglas Exato. Vedana, que é teu colega, acho, de escola, e conheceu ele, Colega de Dale. conhece bastante tempo ele. A gente é amigo já também há bastante tempo, eu sou amigo da galera da arquitetura, né? Ele é formado em arquitetura. E ele trabalha com impressão, né? Eles têm uma gráfica rápida aqui em Chapecó há 30 anos. A PGPL Impressões fez 30 anos, faz poucos dias. E o que acontece? Existia esse mercado que se chama mercado fine art, né? O mercado fine art é um mercado de impressão de alta resolução, alta qualidade, ao contrário, por exemplo, de impressões como laser ou como UV, que trabalha com gama de cores CMYK, né, que são 4 cores. A Fine Art, a impressora Fine Art é uma tecnologia que ela não é exclusiva de uma fabricante só, mas é uma tecnologia relativamente recente, né? Também é conhecida como Glissé, da França, principalmente, é aquela história, né? É tipo edit e montagem. Cada um tem o seu princípio, mas fala da mesma coisa, né? O Fine Art ou Belas Artes, vamos supor uma tradução também livre, assim, para o Brasil, ele é um mercado onde você tem o papel 100% algodão com a tinta de pigmento mineral. Isso faz o quê? Isso simula, por exemplo, o processo de pintura do Picasso ou do Van Gogh, né? Porque eles também trabalhavam desse mesmo jeito. Eles pintavam com papel 100% algodão,
que usavam como suporte, e como tinta eles usavam tinta de pigmento mineral. Então hoje existem algumas fabricantes, e no nosso caso a gente trabalha com a Canon, né, que é a das câmeras e tal, Uhum. e a Canon ela tem uma impressora que ela imprime em 12 cores, então olha o tamanho da gama que a gente tem, né? A gente sai do laser ou dessa impressora UV, ela mistura cores para criar outras cores, né? A ideia do disco cromático das cores primárias, né? Então ela Uhum. pega lá um azul e um amarelo para fazer um verde. Uhum. Nesse caso, a impressora da Fine Art, ela já tem um pigmento que é mais diluído, e você tem, então, 12 cores para fazer essas outras cores. Então, é Uhum. aí que mora a tecnologia, né? A tecnologia, ela é feita, o que joga a tinta no papel são nanopontos, então são micro pixels de pontos que vão pintando ali. E aí o Vedana não tinha essa tecnologia na empresa dele, na PGPel. Aí, só que assim, essa tecnologia ela é muito usada para impressões de fotografia, né? Porque a gente tem uma elipse de tempo, se você parar para pensar, desde os final dos anos 2000, 2010, que foi aonde fechou os últimos laboratórios de revelação fotográfica analógica, que Uhum. era aquele que pegava o filme, você Conheci. ampliava. Chegou a conhecer, né? Então, só que esse processo, ele era altamente tóxico, era altamente danoso para a natureza, então ele era altamente poluente, né? Uhum. E por causa desses elementos químicos que eram misturados para poder fazer essas revelações e ampliações. Então, ele Uhum. se tornou obsoleto no momento ali do final dos anos 2010. Só que dos anos 2010 até 2015, que foi quando chegou a tecnologia no Brasil, que, claro, né, essa tecnologia ela é japonesa, chinesa, primeiro foi lá, depois foi para os Estados Unidos, então aqui a gente sempre recebe as coisas com certo Uhum. atraso, né? Acabou chegando para nós aqui, e aí em 2020, aqui no sul do Brasil ainda eram 4 ou 5 empresas que trabalhavam com isso, assim, tinha Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Porto Alegre, e era isso, assim, não tinha muito mais empresas. Aí Uhum. a gente resolveu entrar nesse mercado, e aí, como eu tenho esse know-how com fotografia, e eu conhecia já o Douglas, trabalho com isso já há um tempo, também sou fotógrafo, então Uhum. ele me chamou para a gente juntar as forças, né? Ele entraria com essa parte tecnológica e essa expertise na área de impressão, e eu entraria então com essa parte na área da fotografia. Aí a gente começou a trabalhar, desenvolvemos marca, criamos a estética, o projeto, tudo. E a gente lançou, então, aqui em Chapecó a gente tem um espaço, que é um Bureau Fine Art, onde a gente faz essas impressões, então, né, tanto das obras que a gente comercializa dos artistas que são ligados à Galeria Grimpa, e também produzindo materiais de terceiros, né? Então, Uhum. a gente trabalha diretamente, que eu falei, com os arquitetos, a gente já tem, os arquitetos eles conseguem, quando eles fazem os projetos para os clientes deles, eles já conseguem colocar dentro dos projetos as obras, e aí a gente faz a execução Uhum. e a materialização, né? A grande sacada é assim, transformar em física artes digitais. Porque Uhum. a minha grande angústia era assim, como eu trabalho nessa área, conheço bastante gente, eu tenho fotógrafos, amigos meus, que são melhores que eu, até, assim, muito melhores que eu olhava as fotos deles no Instagram e falava, cara, que merda, o cara fez uma foto boa dessas, ela vai ter 200 curtidas no Instagram e acabou por aí a vida útil dela, ela não vai mais... dificilmente alguém vai pedir para comprar, sabe, se não tiver à venda. Então, o que eu fiz basicamente foi juntar esses fotógrafos que me circundavam, e agora, obviamente, artistas visuais, designers, né? Uhum. E juntar todos eles num lugar para a gente poder comercializar suas obras. Então, está ainda no começo, é um processo, né? A gente está cadastrando obras, colocando, divulgando, mas também é um processo, assim, a gente Uhum. tá em desenvolvimento, né? Exato. Então, a Grimpa, ela tem
esse lado, e aí trazendo um pouco para Agora nossa entra. conversa, né? Para nossa conversa, foi quando eu comecei a procurar alternativas para a gente poder já começar a pensar ela dentro do mercado da Web3, né? Uhum, Porque eu vejo que a minha grande questão, quando eu comecei a Grimpa, era a seguinte: como que eu vou garantir para um fotógrafo de São Paulo, por exemplo, que não conhece Chapecó, não conhece, não me conhece, não conhece a Grimpa, como que eu vou garantir que se ele me disponibilizar uma obra dele, eu vou vender e vou repassar a parte dele, sabe? A princípio, a gente trabalha muito no fio do bigode, né? A exato. gente vai lá, o cara tem que confiar na gente. Então, hoje a gente não tem tido problemas, assim, não tem tido recusas, digamos. As pessoas, elas entram no site, veem que o projeto é um projeto sólido, entram no Instagram, vê que a gente tem um lugar físico, vê que a gente, né, faz publicações constantes e eles acabam disponibilizando. Mas, quando eu descobri a história dos NFTs, me brilhou o olho já Uhum, nesse sentido, porque ele resolve basicamente o que eu tinha de problema, que era essa questão da confiança. Porque no uhum, NFT você consegue colocar royalties proporcionais no momento da execução da venda, esses royalties já são destinados para as carteiras específicas. Então, eu, enquanto galeria, fazendo serviço de venda, eu posso tirar uma parte, enquanto o artista que também, né, ganha o royalty dele sobre a venda da imagem, também tem que tirar uma parte. E o mais legal é que é através desses contratos inteligentes e totalmente automatizado. Então, exatamente. eu não preciso mais, além de ter essa confiança, eu não preciso mais, me soluciona um outro problema, que é um problema de gestão, porque o dinheiro cai na minha conta, eu tenho que transferir para outra pessoa, e aí tem que pegar a nota, entende? Então, Uhum, ali a gente já resolve metade dos nossos problemas. uhum. É, exatamente. Então, a gente está indo do digital, a foto, para o físico, e agora a gente quer voltar para o digital de outra forma, né? Que seria em forma de NFT. Então, Exatamente. quando nós conversamos, a ideia era justamente aliar os dois, em forma de quadros, em forma de, talvez até de autenticação, né? As obras, Uhum. autenticar essas obras do autor, ou realmente provar que é daquele autor, de alguma forma na blockchain. Então, como a gente consegue agora, talvez fazer uma venda casada, você compra o quadro mais o NFT, isso aí dá também mais vida e mais possibilidades para outros fotógrafos aí que poderiam se cadastrar com vocês, é, e, e ver isso como uma forma de outdoor para eles, né? Porque você está trabalhando, auxiliando eles a criar essa NFT, é o que a gente tem em mente, né? Usar o que a gente Uhum. está conhecendo para auxiliar esses artistas que já estão cadastrados hoje, como que eles podem emitir esse NFT, qual que é a melhor blockchain, qual que vai ser a melhor custo-benefício. Então, todas essas ideias a gente tem que sentar e ver qual que é as melhores possibilidades. Então, a gente está aprendendo e está aprendendo e errando. Provavelmente vamos errar, mas vamos saber como é que realmente funciona essa digital e NFTs aí para o mundo real. Eu tenho acompanhado, então, justamente por esse interesse, eu tenho descoberto projetos e tenho ido atrás de projetos, né? Tem alguns que são bem interessantes, assim. Acho que o principal ponto que é isso que tu está falando, é entender em qual mercado seria melhor se encaixar, porque hoje a interoperabilidade entre as blockchains ainda é um sonho. Ainda, por Ainda é enquanto. por enquanto, é um desejo ainda. Ainda não está funcionando da forma como deveria funcionar para poder gerar todo, sabe, essa interoperabilidade. Porque o que eu vejo, por exemplo, tem aquele, acho que chama Tropix, ela acabou de ser adquirida, chama Tropix, é uma galeria, é uma associação, é uma DAO de artistas que tem base no Rio de Janeiro, né? Ela acabou Uhum, de ser adquirida por uma outra galeria que chama Nano Market, eu acho que se não me engano. Acho que foi uma fusão que aconteceu essa semana passada. Mas legal. a Tropix, ela trabalha basicamente dentro da blockchain da Near, né? Uhum, Então, é dentro da NIR. Então, você tem que
Para poder negociar, você tem que ter NIR na tua carteira. Tu tem Uhum. que e a NIR ainda é uma blockchain que é muito prospecta, ouço falar muito bem, é preferência de muitas pessoas, mas ela ainda está no começo, ela ainda está em fase beta, está ainda em fase de testes, né? Então, eu vejo que, assim, por exemplo, uma pessoa então que tem Bitcoin ou Ethereum na sua carteira e que quer negociar, quer comprar lá dentro, tem que transferir, tem que né, converter para NIR. Então, tudo isso ainda está se ajustando. Por É. exemplo, tem uma outra também que eu acompanho, que eles fizeram dentro da Polygon. Então, eles estão... eles criaram, por exemplo, um site layout, e só que todas as transações elas são realizadas pela OpenSea dentro da Polygon, dentro da blockchain da Uhum. Polygon. Então na verdade o que eu percebi assim olhando, eles criaram basicamente uma capa, porque eles oferecem o mesmo serviço que a OpenSea oferece, Uhum. né? Só que Pode você ser. tanto que as operações são feitas dentro da OpenSea. Se você for procurar as obras, só que aí entra uma questão que eu ainda não tenho claro para mim, assim. Porque, por exemplo, eu vou negociar. A gente sabe que a Web3 ela veio e uma das grandes. Uma das grandes questões ali é você devolver o poder ao usuário, certo? Você devolver o poder ao usuário, você não depender, por exemplo, de intermediários, que é o que acontece, por exemplo, na área da música, que tem se Exato. falado muito. Você não precisar da gravadora para ela monetizar uma obra e o artista ganhar uma porcentagem que é sempre mínima, né? Uhum. E aí eu, enquanto galeria, a minha grande dúvida hoje eu devo focar na educação e ensinar os artistas a utilizarem, ou eu assumo esse papel, né, de negociador, e eu negocio pelos artistas. Olha o Uhum. dilema, olha o Sim. dilema, porque São é meio, serviços e serviços, né? exato, mas é meio oposto, assim, É. se é para devolver a autonomia para o usuário, não faz sentido eu desenvolver um projeto onde eu seja o centro do Uhum. processo todo. Porque Faz primeiro, sentido. se eu for o centro do processo, eu preciso cobrar por isso, porque eu Uhum. vou ter custo, eu vou ter que despender tempo, e aí acaba na mesma situação, entende? Eu acho que tem razão, são casos e casos, né? Uhum. São Eu, ac- produtos e eu, ac- produtos, né? eu acredito que vai ter artistas que vão gostar que você faça auxilie no processo para eles, eles vão ficar gratos por pagar, e tem artistas que vão talvez querer um auxílio ou apenas o conhecimento para eles lançarem, como os que estão lançando hoje em Nier, em Tezos, em Algorand, eles estão fazendo pelo seu conhecimento e aprendendo junto. Tem outros que querem focar apenas na criatividade deles, e eles vão deixar esse trabalho, mesmo que um valor pequeno, aí fique para a galeria, e para eles, às vezes, dependendo de como você fazer, é um valor que volta para a galeria e que é aportado em novos artistas. Para eles vai ser benéfico porque está apoiando outros artistas, então apoia o sistema, o ecossistema das artes. Então é questão de conversar e ficar bem claro, né? Eu tenho É. visto assim os projetos interessantes em NFT que eu tenho estudado assim, eles realmente eles têm essa coisa tipo de você criar alguma coisa e aí esse custo ou esse benefício, no caso que reverte para a comunidade, vamos supor assim, tipo aquele projeto dos Monkeys, eu não vou lembrar agora, mas que quando você tem o NFT, você deixa ele em stake dentro do projeto mesmo, você recebe bananas, Uhum. né? Essas bananas depois você pode, ela tem um valor de token e você consegue depois trocar ela por qualquer outra cripto, então ela tem um valor ali. Então Uhum. eu vejo que seria muito interessante pensar nesse jeito assim, os artistas que estão dentro da Grimpa Galeria que vão comercializar pela Grimpa Galeria, eles vão ter um custo, mas aí a gente pode reverter depois esse custo num caixa geral, onde a gente divida os lucros também, tem uma porcentagem de lucro, e cada pessoa ganhe lá, sei lá, uma quantidade de grimpas, Uhum.
e aí depois possa ou trocar por serviço, porque muitos desses artistas também, o que a gente vê hoje, assim, tipo, é muito difícil você encontrar, por exemplo, no mercado, fotógrafos com um portfólio bacana, sabe, de apresentação físico, né, um sim. livro onde você coloque a sua história, onde você coloque as suas primeiras fotografias e que o teu cliente ele possa folhear e possa ver a tua evolução enquanto artista. Essa ideia, então, de alguma forma, estruturar, né, esse projeto da Grimpa para que ele possa vir a comportar e ter um ambiente de Web3 é uma coisa que nos interessa muito, assim, né? Uhum. Principalmente entendendo que também a Web3 ela vai ser uma extensão, ela tomar o lugar da Web2. Então, propriamente, a gente não vai precisar ter um domínio hospedado dentro da Web2, outro dentro da Web3. Então, a gente transfere tudo para um lugar e você tem acesso, além de pagamento com cartão de crédito, como a gente já tem hoje, boleto, você Uhum. tenha mais a possibilidade de conectar uma wallet e fazer as compras dentro da wallet, né? Isso que você falou de estar trazendo e estar transformando as obras dos artistas em digital, eu vejo que já é uma tendência, ainda não é uma necessidade, mas além da parte de autenticação, também tem coisas que, por exemplo, a tecnologia OLED das TVs hoje, que já assim, eu né, vi ali, mas dizem que vai alcançar uma qualidade muito superior ao que a gente tem hoje digital, então as pessoas vão ter lá na sua casa o quadro que ela comprou numa qualidade e tal, e vai ter o display de NFTs onde vai ficar trocando as imagens ali, vai ficar variando, e essas É. imagens vão estar ali dentro, né? Uh, E isso aí é um pouco até, parece às vezes, para quem está ouvindo a primeira vez, sonhador demais, mas em todos os eventos que eu fui, tinham essas TVs com os NFTs, nada mais é que uma TV hoje, com a possibilidade de você colocar o NFT lá dentro, ele ficar passando, usa em movimento, ou fixo, como se fosse um quadro que é em uma TV. Outros que são menorzinhos, assim, que é aquele quadro que fica no ambiente da casa, também já existe isso, que fica trocando, é como se fosse um iPad que fica no canto da casa. Mas tende a ser usado os NFTs como tende a artistas usarem muito mais a Web3, usarem metaversos, usarem tudo online, às vezes criar a sua arte online, então é nada mais justo do que ir diretamente para os quadros digitais. Então é uma tendência que a gente vai ver em algumas casas inovadoras no início, e no futuro é o que vai estar em muitas casas. eu também acho que ele vai ter esse lugar, assim. Existe também essa questão, assim, a gente sempre olhou para a arte, né, para o mercado da arte, como uma coisa assim, como é que eu posso dizer? No passado, não é incomum você ouvir, por exemplo, que a polícia entrou na casa de tal pessoa e encontrou lá um acervo de tantas obras de arte que o cara tinha. As pessoas Uhum. usavam a arte para lavar dinheiro, né? Ou para lavar dinheiro, ou para ter uma segurança, por exemplo, de comprar um quadro de um artista determinado lá conhecido, sei lá. Se você comprar um quadro do Picasso hoje, dificilmente você vai vender ele por menos do que você pagou. Exato. Porque o Picasso já morreu, porque as obras dele são limitadas, porque ele é um artista renomado internacionalmente, embora sejam, enfim, né, não nem cabe nem falar, mas que tem vários pontos aí, tipo, ele é muito criticado por pedofilia, por blá, 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 não sei o quê, mas hoje ele ainda é um cara reconhecido no mercado da arte e tem o seu valor atrelado às suas obras. A questão é, como que isso se perdeu ao longo do tempo? Por que os artistas de arte contemporânea não vendem as suas obras como reserva de valor, digamos assim, entendeu? Como Uhum. que esses artistas... Por quê? Primeiro porque, obviamente, você tem que ter o reconhecimento para aquela obra ter valor e tal, né? Mas você pega um artista X, por exemplo, os Gêmeos, uns artistas contemporâneos brasileiros altamente conhecidos, que expõem o mundo inteiro. Como que você autentica uma obra dos Gêmeos, ou do Crânio, ou
do Banksy ou de qualquer outro artista, né? Existem mecanismos legais de autenticação, mas eu vejo que o NFT, ele vem justamente para você criar essa autenticação de uma forma mais fácil, de uma forma mais... de uma forma que não seja tão custoso e que ainda assim tenha a garantia de que aquilo ali é aquilo mesmo. Então, o que a gente pensa hoje, eu tenho uma foto minha que eu quero vender o NFT, mas ele também vai servir como a autenticação da minha obra. Então, eu vou pegar no meu quadro, depois que eu imprimir ele lá em Fine Art, no tamanho determinado e tal, vou colocar um QR Code do lado dele, aonde você escaneando ali, você vai ter acesso a, né, a obra lá dentro. E daí, eu ainda não sei, não pensei sobre, mas futuramente, por exemplo, caiu o quadro e quebrou, porque ele é uma impressão, né? É uma impressão de alta fidelidade, ou ficou no sol e desbotou. Uma obra minha, uma fotografia minha. Porra, a possibilidade do cara ir lá, escanear o QR Code, entrar lá e reimprimir a obra com uma certificação de que aquele é o arquivo original, que foi certificado por mim, que foi feito no meu tratamento de cor, que está dentro da minha paleta de cor. E que está na wallet do dono que quer imprimir, né? Só que quer imprimir, que é dele, que é só dele, exatamente. E tem ou tem uma tiragem limitada, só ele mais 5 pessoas têm aquela imagem. E vão poder ter e poder reimprimir. Então eu vejo que tem várias coisas que a gente vai vendo ao longo do tempo, assim. Uma coisa para mim ainda está bem clara, tá, Gian? Ainda não deslanchou, a gente ainda não chegou no ponto onde o NFT seja uma solução para esse mercado. A gente já tem, teoricamente, como ele vai se portar, quais são os meandros, onde ele vai abocanhar ali, o que ele vai pegar, mas ainda não é uma coisa prática. Tanto que se você pegar lá na OpenSea e fizer uma pesquisa sobre fotografia, são poucas as coleções que conseguiram um certo destaque, notoriedade, né? Tem artistas brasileiros, eu tenho acompanhado alguns grupos de artistas brasileiros que têm se juntado para falar sobre, né? Principalmente para essa área da fotografia, mas ainda não está assim, não está deslanchado, né? Fotografia foi muito pouco falada mesmo, muito pouco. A gente ouviu muito sobre artes em geral, mas fotografia em si, eu vi poucos cases mesmo. Que na verdade, é uma das principais funcionalidades que eu vejo, porque, por exemplo, os PFPs, bacana, mas vai enjoar. É que nem Tazo, é que nem carta de Magic. É um público limitado, vai ser um público limitado que gosta daquilo. Hoje em dia, o que eu vejo que grande parte desse mercado, principalmente dos PFPs, né, mercado de especulação. Então a gente percebeu agora ali nesses projetos que se alavancaram agora no bear marketing, esses projetos desses bichinhos feios aí que a galera tá qualquer bicho os diferente. Golem, não sei o que são inspirados, né, no elfo lá, acho que é. Sim, Goblins. Goblins, isso, esses projetos aí. O que eu vejo é assim, claro, esses dias eu usei um exemplo para poder falar disso, porque, por exemplo, a arte ela sempre teve esse lado, essa dualidade de lados, né? Esse papel aonde é contestadora, de certa forma. Ela não precisa ser bela para poder ser considerado arte. Muitas vezes, se você pegar um Basquiat, mostrar para uma criança, ele vai dizer, foi uma criança que fez isso, mas é um Basquiat. Tem o seu valor artístico, tem o seu valor histórico, tem a sua contribuição naquele momento da história da arte. Então, é bem variável, assim, a gente não tem um ponto em questão que é disso que a gente está falando e acabou, né? Mas também, por exemplo, a gente sempre teve também o lado B das coisas, né? Eu vejo, por exemplo, assim, eu sou entusiasta de fanzine. Fanzine é uma coisa que não existe mais hoje tanto, assim, né? Nos anos 90, 2000, ali, existia muito fanzine, que é aquela revistinha feita, né, de forma meio amadora, sabe? Que são projetos que, muitas vezes, por exemplo, Piratas do Tietê, que é do Laerte, do
dos caras ali da ilustração, do desenho, sabe, brasileiro, assim, daquela época ali dos Piratas do Tietê. Tinha algumas pessoas que também, o quadrinho, né, a revista em quadrinho também, ela tem, então assim, eu vejo que tem muito dessas coleções PFP que tem como inspiração muito clara para mim esse mercado meio anárquico da arte, no sentido, a anarquia, ela tá na estética principalmente, né, que é uma estética que ela não é uma estética tão de fácil assimilação, que você muitas vezes olha e você diz, meu, mas isso aqui é horrível, mas tem gente que acha incrível, genial, então mora nesse meio, nessa linha, assim. E eu vejo que muito, bom, principalmente porque, assim, os CryptoPunks, né, uma primeira coleção mais desenvolvida, assim, que teve uma maior notoriedade. O que são CryptoPunks? CryptoPunk, se você pegar o punk, como a palavra diz, ele é um movimento anarquista, né? Ou punk enquanto música, que pegava toda aquela coisa clássica e largava, por exemplo, se você pega um Ramones da vida, 3 notas com 3 instrumentos, pessoas que muitas vezes, né, não sabiam tocar direito na época e fizeram coisas geniais, discos históricos, né, músicas históricas. Então, eu vejo que tem muito disso dentro do universo da Web3. Eu vejo que as criptomoedas, elas vêm para trazer um pouco dessa coisa do anarquismo digital, né? Dessa coisa, digamos, do antissistema. Então, a gente está falando em criar DAOs para substituir as tradicionais empresas financeiras do mundo. É uma anarquia. Você está envolvido numa ideia anárquica de ruptura, né? De ruptura de padrões, de ruptura de mercados e tudo isso. Então, eu vejo que funcionou muito essas coleções e principalmente essas coisas que a gente não entende ali, como que, sabe, se alavancaram tanto. Aparentemente, se você vai olhar ali, não faz nenhum sentido. Por exemplo, esse dos Goblins ali, que o white paper era assim, não temos um white paper. Entendeu? Se você quiser comprar, compre, se você não quiser, se foda. Então, é uma coisa assim. E veja bem, foi lançado por Free Mint e acabou indo lá para 15, não sei. Foi alto. Foi alto, né, cara? Eu sei, mas não lembro quão alto foi. Mas foi alto, né, cara? Pô, uma coisa que era Free Mint, que não tinha white paper, que não tinha nada, né? Olha, é isso que eu digo, sabe? É essa anarquia que eu vejo que tá morando ali, que tá ali dentro, e que pode parecer, para um olhar mais preguiçoso, pode se parecer assim, tiveram muita sorte, mas foi feito para ser desse jeito. Foi feito para ser uma coisa anárquica. Foi bem pensado, não tem nada ali por trás de mal feito, né? Até a arte ter aquela característica é justamente para poder causar esse sentimento. Então, é isso, sim. Eu vejo que tem muita coisa ainda sendo experimentada, mas tem muita coisa já mostrando ao que veio também. Tem muita coisa que a gente pode olhar e dizer assim, por exemplo, nada. Veio para nada, ou não, né? Porque se tu cria uma comunidade e se você consegue criar, por exemplo, o que eu falei ali, você cria um token nativo da comunidade e você deixa o teu NFT em stake, você recebe esse token, ou quando tem um airdrop, você recebe outro token e você consegue vender e tirar o teu investimento e movimentar aquele dinheiro ali dentro, né? E criar valor para aquilo. Então, foi o que aconteceu um pouco nos Bored Apps no começo, cara. Quem comprou no começo, comprou meio que assim, para quê? Sabe? Não tinha visualização de que ia ser lançado uma moeda, de que ia ser lançado um metaverso. Eu olhei não se falava disso, né? Eu olhei, li o site e falei, isso aqui não tem nada de específico. Aconteceu. Tu vê. Enfim. Erros e erros, né? Na verdade, ao meu ver, não foi um erro, porque eu vi que não tinha nada específico, não coloquei meu dinheiro. Não foi para você, né? Não foi para você. Exato. Eu acho que talvez essa questão do risco, sabe? Até onde tu tá disposto a correr risco. Eu tenho os meus compromissos, eu tenho as minhas dívidas, os meus boletos, eu não vou comprometer a saúde financeira da minha vida
para um risco, por mais que ele possa ser uma coisa assim que eu visualize que, ai meu Deus, sabe? Aí é do momento. É. Mas, Joel, agradecer aí pela tua participação. Queria dar uma última palavrinha aí, o que você espera. Eu acredito que dá para convidar artistas aí para fazer parte, pelo menos para conhecer o teu trabalho, né, da galeria, auxiliar aí o que puder ou pedir ajuda, os novos que estão entrando, chama e fala o que tem. Cara, primeiro agradecer então a oportunidade, né? Essa troca aí eu acho que é muito legal a gente Exato. fazer essas trocas. Para mim é uma grata satisfação estar falando contigo, principalmente porque você é aqui de Chapecó também, natural. Você sabe o quanto é difícil a gente estar se inteirando e a gente estar participando desses movimentos, estando no interior. Hoje em dia, por causa da web, não é mais tanto, mas se eu quiser me reunir, por exemplo, hoje aqui em Chapecó com pessoas que pensem em cripto, que pensem em NFTs, eu não sei com quem chamar, sabe? São poucas as pessoas. Alguns amigos que eu tenho conversado, a gente está também nesse papel de catequizador, digamos assim, né? Dessa indústria da Web3, que eu acho que é tão prospecta e é tão importante, eu vejo que é fundamental, assim, para os dias que virão, principalmente. E, cara, eu espero que esse bear market acabe, uma hora vai acabar, e Vai. que as coisas elas comecem a melhorar, assim. Tem uma questão que eu nem falei, assim, mas ainda existe também dentro desse mercado da Web3 e principalmente o mercado das criptos, muita coisa acontecendo no sentido negativo. Então a gente sofre também um preconceito muito grande. Aqui em Chapecó, especificamente, há poucos meses atrás, teve um golpe bem grande de uma empresa, né, que tirou aí milhões de reais de pessoas simples, né, pessoas humildes, e isso acaba também contribuindo para que as pessoas elas não queiram ouvir falar e não queiram se envolver. E quando você fala sobre esse mercado cripto, sobre NFT, as pessoas Tudo pirâmide de golpe. tudo pirâmide de golpe e não conseguem visualizar aonde que está a tecnologia. Só que ao mesmo tempo tu tem, por exemplo, que eu te falei, a UNO Chapecó, que é uma grande instituição de ensino, que já trabalha, já tem a tecnologia blockchain aplicada, já está estruturada dentro dessa tecnologia, né? Então é isso, cara. Eu acho que eu tenho muita esperança de que esse mercado seja um mercado do futuro, assim como acho que todo mundo vê. Ainda mantenho os meus pés no chão, acho que tudo isso vai ter que ser feito de acordo, degrau a degrau, tijolo a tijolo, já perdi um pouco aquele vislumbre assim de que eu vou ficar rico com isso de uma hora para outra, isso não existe, né? Quem estiver ouvindo pode pensar a mesma coisa, que não vai acontecer. Pelo não menos vai acontecer, não com a maioria. Tem que ter muita segurança, tem que ter um pouco de ousadia, tem que ter um pouco de loucura, mas também tem que ter os pés no chão, assim, é isso que eu percebi, sabe? Eu mantenho os pés no chão e, cara, também deixo a galeria, a Grimpa Galeria aberta, todas as pessoas que têm interesse em fazer parte, quem tiver ideias para contribuir também, a gente está aberto, que não te falei, a gente está construindo, querendo ou não, a gente é também um grupo, sabe? Os artistas que estão ali dentro, que já estão fazendo parte, são parte do grupo de fato. Então, a gente, querendo ou não, a gente está construindo a nossa DAO, assim, que a gente não chama de DAO por enquanto, mas que é o nosso grupo onde a gente pode contribuir, onde a gente pode se especializar junto. Então, é isso. Acho que está tudo muito no começo, mas eu gostaria já de colocar a Grimpa à disposição, né, e dizer que a gente tem interesse, está pensando nesse mercado, e a princípio, logo, né, se a gente conseguir, aí, contamos com a tua ajuda também, tentar fazer algum lançamento, alguma coisa nesse sentido, para também ir sentindo tudo isso, e educando os nossos artistas para esse novo mercado, e os nossos clientes também, fazendo com que eles entendam como que isso vai ser importante no futuro, principalmente para essa valorização dos artistas, que eu acho que é fundamental. Exatamente. Tá no roadmap aí, fica tranquilo, nós vamos lançar algum artista em breve,
Massa. Agradeço demais, Joel, pela participação. É, só para dar o que foi falado antes, nós estamos em momentos aí que o lucro pode ser extraordinário. Não é que não dá para ficar rico, é que é difícil e quase impossível no curto prazo. Não é Uhum. daqui 6 meses, mas é possível sim pela possibilidade de quase um venture capital que a gente está fazendo nesse momento. Então, você como um investidor anjo, às vezes, está investindo num projeto do outro lado do mundo, que antes era impossível. Então, assim como você pode investir num projeto do outro lado do mundo, a gente faz questão de investir nos projetos locais, assim como esse que é da Galeria Grimpa, né? Então, agradeço e vamos adiante. Valeu, Jean. Obrigado Valeu, aí. abração. Abraço.